Imunização e administração de vacinas pelo farmacêutico. Olá! No Brasil, existem em torno de 60 vacinas disponíveis no mercado, que conferem proteção contra 20 a 30 doenças consideradas imunizáveis. Desde o nascimento até os 10 anos de idade, uma criança terá recebido a maior parte dessa imunização, cobrindo em torno de 20 doenças segundo o calendário do Ministério da Saúde. A partir da adolescência e durante a vida adulta, a maioria das vacinas necessárias são reforços de doses recebidas na infância. E há algumas vacinas mais específicas dos adultos e dos idosos, como por exemplo a vacina contra herpes zoster. Além do calendário do Ministério da Saúde, nós temos os calendários da Sociedade Brasileira de Pediatria, da Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia, FEBRASGO, e da Sociedade Brasileira de Imunização, SBIM, sendo este último o calendário de referência fora do setor público. E o que é o Programa Nacional de Imunização, ou PNI? É o programa do governo federal que garante acesso às vacinas essenciais pelo Sistema Único de Saúde. O PNI brasileiro é considerado um dos melhores do mundo, principalmente para as crianças. A partir dos 10 anos de idade, porém, há uma queda importante na cobertura vacinal no Brasil. Algumas pesquisas mostram, por exemplo, que nos adultos entre 20 e 29 anos, 50% não estão adequadamente imunizados para hepatite B. Em mulheres de 15 a 29 anos, 68% estão sem imunização contra difteria e tétano. De fato, de 15 doenças potencialmente imunizáveis no adulto, incluindo os reforços, apenas 5 são oferecidas pelo sistema público. Há muito espaço para melhorar e existe uma demanda reprimida por medidas mais eficientes de imunização pelo setor privado no Brasil. Veja um exemplo da corrida para a aquisição da vacina contra a gripe, que nós assistimos no país todos os anos, principalmente por conta do medo do H1N1. E as farmácias podem aplicar vacinas? Desde que a Funasa e a Anvisa publicaram a portaria número 1 no ano 2000, as farmácias passaram a ser proibidas de aplicar vacinas. Mesmo sendo as vacinas medicamentos e a venda de medicamentos sendo exclusividade das farmácias, o que ocorreu nos últimos 15 anos foi a criação de uma rede particular de clínicas de vacinação, a maioria de propriedade de médicos. Hoje, são aproximadamente 2.000 clínicas operando em todo o país. Mas essa realidade mudou com a aplicação da Lei 13.021 de 2014, que definiu que as farmácias e drogarias podem dispor de vacinas e soros para atendimento imediato à população. Além disso, o Conselho Federal de Farmácia publicou em 2013 a Resolução 574, que autoriza o farmacêutico a dispensar e aplicar vacinas dentro desses estabelecimentos. Essa nova legislação permite que as vacinas sejam aplicadas em farmácias por farmacêuticos. E qual é o papel da Anvisa e das vigilâncias sanitárias locais no que diz respeito às vacinas em farmácias? A regulamentação específica sobre as condições de armazenamento e aplicação desses medicamentos, toda a questão de estrutura física e equipamentos que a farmácia deve oferecer, cabe à Anvisa. E a fiscalização cabe às visas locais. As farmácias devem registrar o serviço de vacinação junto à vigilância sanitária local. É importante notar que a vacinação deve ser vista como mais um serviço oferecido pelo profissional, conduzido na sala de serviços farmacêuticos e tão importante quanto os demais. Até o fechamento desta aula, a Anvisa ainda não regulamentou a questão em nível nacional e já existem alguns estados e municípios definindo as regras para as salas de vacinação nas farmácias. É importante que você esteja por dentro dessas legislações, no seu estado e na sua cidade. E como funciona o serviço farmacêutico de imunização? Na imunização, o serviço do farmacêutico consiste em avaliar a situação vacinal do paciente, observando quais vacinas estão indicadas e checando possíveis contraindicações ou situações especiais. Tudo isso é feito seguindo estritamente o calendário de vacinação que é estipulado no país, tanto no Ministério da Saúde como da SBIM. Então, o farmacêutico pode aplicar as vacinas necessárias, respeitando as boas práticas de administração desses medicamentos e garantindo a segurança do paciente. Caso o paciente sinta algum desconforto ou evento adverso pós-vacinal, o farmacêutico deve estar disponível para orientá-lo sobre o melhor cuidado, incluindo a busca da ajuda médica nos casos necessários. O fato
é que as farmácias e os farmacêuticos podem desempenhar um papel bastante relevante nessa ampliação do acesso às vacinas. Nos países em que a vacinação é feita também em farmácias, observa-se um aumento da cobertura vacinal. Nos Estados Unidos, por exemplo, a vacinação contra a herpes zoster aumentou 77% e contra pneumococos 148%, nos estados em que as farmácias aplicam vacinas. No Canadá, a vacinação contra a gripe cresceu 28% e essas pessoas reportaram que não teriam se imunizado se a vacina não estivesse disponível na farmácia. Portanto, um aumento real de cobertura. Esse é um mundo novo que se abre para os farmacêuticos e as farmácias e que reforça os avanços da farmácia clínica em nosso país. Cada vez mais, o farmacêutico deve ser visto como um profissional que cuida da saúde das pessoas e não somente como um entregador de medicamentos. As vacinas são parte dessa mudança. É isso. Obrigada e até a próxima!